Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 27 de janeiro. Agora na Espanha são 11 horas e 29 minutos, no Brasil 7h29 da manhã. Tô aqui no gráfico de uma hora ancorado na banda de VWAP semanal. Vocês vejam que há poucas horas atrás a gente estressou a terceira lower aqui na banda de VWAP semanal. Deixa eu tirar aqui esses estudos que eu estava fazendo. Era 3, 4 da manhã aqui na Espanha, quando a BTC deu uma agulhada para a mínima em 22.534. E rapidamente voltou para o patamar da VWAP semanal e até cruzou. Chegou a estressar a segunda upper aqui. No intraday, não deu outra. Esgarçou a lower, perdeu a última lower. Eu abri 7 sinais no copy trade, voltou rapidamente para o patamar da VWAP no intraday e até transpassou a VWAP semanal. E aí foi lucro no bolso dos assinantes, foi uma coisa linda. Aqui é o gráfico de 5 minutos. Tá uma delícia tradar hoje, ó. Bateu na upper também, voltou para ver o app. Tá fácil de tradar hoje. Já quando a BTC fica acumulando no patamar da VWAP semanal, fica fácil, porque a força gravitacional da VWAP semanal impede que ela avance muito para as lowers, também impede que ela avance muito para as uppers. Tem um efeito elástico mais brutal. Agora, quando ela vai lá para cima, aí ela corre o risco de estressar lá embaixo. Corre o risco, porque isso aqui é como a terceira lei de Newton. Para toda ação existe uma reação meio que proporcional. Se ela vai muito lá para cima, a chance dela estressar lá embaixo também aumenta muito. E aqui no nosso gráfico diário, no Squeeze, segue o game. Apesar da gente ter desenhado hoje um candle vendedor com corpo real ínfimo aqui no diário, o nosso target para a onda 3 permanece completamente no game, vigente. Então o nosso alvo ainda é 25 mil dólares. Isso aqui está se desdobrando numa onda 3 com subondas. Então a gente fez uma... Depois da gente explodir aqui em decorrência dessa figura triangular, a gente meio que fez uma onda 2 aqui quando a gente buscou o canal de Keltner e agora a gente se desdobra numa onda 3. Eu não acredito que a gente vai encostar no canal novamente até alcançar 25 mil dólares. No intraday regular, com uma upper e com uma lower, a gente basicamente esgarçou a lower, voltou para VWAP, esgarçou a upper, voltou para VWAP. Na seara fática, o bilionário indiano Ananda Mahindra fez uso da rúpia digital ao vivo para comprar Ramans no mercado indiano. Ele que é membro de um conselho bancário multibilionário na Índia, ele fez uso da rúpia digital num comércio local e provou que a rúpia digital está full operacional. E o regulador financeiro de Nova York avisa as empresas de criptografia que o regulador de Nova York não mais irá aceitar a mistura de fundos de usuários com fundos da própria empresa, no caso da CeFi ou da GameFi, não importa qual seja a empresa cripto. O fato é que depois do evento FTX, não será mais admitida a mistura de fundos. Agora, os ativos dos usuários devem ficar em wallets separados, exatamente como uma Binance da vida já faz. E a FTX deve dinheiro até para Netflix e BlackRock. Veja a lista de credores. A lista inclui uma infinidade de empresas: Amazon, Google, Microsoft, Meta, Facebook, enfim, tem uma série de grandes corporações que tinham recursos na FTX e agora passam a ser credoras dessa corporação colapsada. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o Fed está definido para entregar um próximo aumento na taxa de juros de 1/4 de ponto ou 0,25. Essa é a aposta dos principais analistas financeiros. E uma editora, a BuzzFeed, irá usar a inteligência artificial do ChatGPT, a OpenAI, que criou o ChatGPT, vai ofertar a plataforma para a BuzzFeed criar conteúdo. Será a primeira editora a fazer uso da inteligência artificial para ofertar conteúdo aos seus clientes. E Japão e Holanda se juntam aos Estados Unidos no controle de vendas de semicondutores para o mercado chinês.
Tóquio e Haia restringem vendas de semicondutores avançados, né? Aqueles com transistores abaixo de 5 nanômetros, capazes de produzir insumos militares, como, por exemplo, um míssil hipersônico, enfim. E agora a China cada vez mais vai ver o seu espectro de fornecedores de semicondutores de última geração cada vez ficando mais reduzido. A Taiwan, que é uma grande produtora de semicondutores, tá lá com esse imbróglio geopolítico envolvendo China, a própria ilha de Taiwan e os Estados Unidos. É por isso que a China não abre mão da soberania sobre Taiwan, justamente por conta do domínio completo da produção de semicondutores de última geração que são necessários, por exemplo, para botar qualquer objeto em órbita. Enfim, gente, a BTC segue acumulando. Vou voltar aqui para o nosso gráfico na banda de VWAP semanal. Toda vez que a BTC fica orbitando aqui a própria VWAP semanal, fica mais seguro ofertar trades. Daqui a pouco eu vou ofertar mais sinais na sala de sinais. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Vou voltar com Polkadot, Kusama, que acabou que não deu tempo para fazer ontem, a Vax, e aceito sugestões de análises nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.